Nós vamos conversar hoje com o doutor Cândido Albuquerque. É um dos advogados mais competentes do Ceará e do Brasil. Conhece profundamente o direito criminal e o direito de modo geral. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Foi reitor, até bem pouco tempo, da própria Universidade Federal do Ceará. E nós vamos conversar com ele sobre o processo, a ação penal que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, em que um dos réus é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Doutor Cândido, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da TV da Transparência. E eu pergunto ao senhor, inicialmente, se essa ação criminal pode realmente levar o ex-presidente e alguns ex-ministros do seu governo, generais do Exército, das Forças Armadas, pode levar esse povo à prisão? É um prazer, Edson. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui na TV Transparência com você, para esse diálogo certamente muito produtivo, muito esclarecedor, como sempre ocorre nas conversas que temos. Quero registrar, portanto, a minha alegria de estar aqui. Edson, não tenha nenhuma dúvida de que esse processo caminha para a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dos principais assessores, como o Heleno, o Braga Neto, os generais de 4 estrelas. Pelo andar da carruagem, eles serão todos presos. E por que eu digo isso? Porque se a moça do batom pegou 14 anos, que foi de uma ação absolutamente periférica, não é? Tanto que o ministro Luiz Fux se insurgiu contra a pena aplicada, mas ele é minoritário ali na turma, não é? Dos 5, só ele se insurgiu, os outros concordaram com a pena. Você imagine o que vai acontecer com esse núcleo político. Porque o que nós estamos verificando claramente, e o Fux, a partir da palavra do Fux, você verifica o seguinte: o desconforto que está sendo gerado para a comunidade jurídica. O Fux disse que votou sob o domínio da emoção. Disse isso claramente no voto no Supremo Tribunal Federal. Como se tivesse, e ali foi as pessoas captaram o seguinte, que ele estava arrependido do que tinha feito. Disse: olha, eu votei sob emoção, mas agora não, peraí, agora eu vou parar para refletir. Porque o grande problema, e o Fux disse outra coisa, e que é preciso a gente refletir sobre ela, é que ele disse o seguinte sobre delação premiada. Eu tenho alguns trabalhos publicados sobre delação premiada, porque eu acho que no Brasil ela foi absolutamente vulgarizada, e o modelo legal do Brasil, ele é um modelo que eu penso que vai levar a muitas nulidades, mas o Fux, se referindo ao tenente-coronel Cid, ele disse que ele tinha feito 9 delações, então para ele não havia nenhuma delação. O que significa dizer que nós estamos banalizando. Como é que um acusado preso e que declarou para os jornais que eles, se referindo à Polícia Federal, queriam que eu dissesse coisas que eu não queria dizer. Esse camarada fez 9 delações. Eu nem sabia que era esse tanto. Eu só soube depois que o ministro Luiz Fux, no julgamento do processo, disse que eram 9. Eu imaginava que fosse 5, 6. São 9 delações premiadas, sempre acrescentando. Você veja que para onde é que nós estamos caminhando. Qual é a segurança jurídica que nós vamos poder ter aí? E naquele julgamento houve outro fato gravíssimo. É que o advogado disse o seguinte, o advogado do Braga Neto disse o seguinte: existem elementos que foram colhidos na busca e apreensão,
na ação de busca e apreensão e que não estão nos autos. Por exemplo, eu sou advogado do Braga Neto, mas não sei o que estava no computador dele, não sei o que estava no celular dele. E aí, no voto, os ministros, principalmente o Alexandre de Moraes, disseram o seguinte: não, o que foi apreendido e que ainda não está nos autos, não está sendo usado pela acusação. Ora, pelo amor de Deus, olha o perigo que está se abrindo aí. Então a Polícia Federal está selecionando a prova que quer botar nos autos para a denúncia. Isso não pode acontecer. Tudo que foi objeto de uma busca e apreensão tem que estar disponível para a defesa no momento em que a denúncia é apresentada. E se nos documentos do Braga Neto tiver a prova de que ele era contra, por exemplo, uma eventual questão de golpe? Não está nos autos. E a polícia pode escolher, ele é um dos principais personagens, está até preso. Então, a polícia botou nos autos outros elementos de busca e apreensão, mas não a dele. Então, a acusação não usou. Mas e se a defesa quisesse usar? Vejam, vocês já pararam para pensar a gravidade disso? Essa seletividade de provas, e no Supremo Tribunal Federal? Você vai recorrer a quem? Eu lhe confesso que eu nunca tinha visto isso. Eu atuei em alguns processos da Lava Jato, etc. e tal, aqui da transposição, do São Francisco, não é que chama a Lava Jato do Nordeste, porque as peças vieram de lá. Em nenhum caso eu vi se oferecer uma denúncia sem que todos os elementos que tenham sido coletados na ação de busca e apreensão não estivessem todos disponíveis. Por todas as razões que eu estou mostrando aqui. Mas o que se está vendo é que o Brasil hoje está conflagrado, não é? Nós temos hoje um país que precisa se reconciliar. E acho que nesse momento nós só aprofundamos isso. Eu acho que quem cometeu crime deve ser punido. Agora, deve ser punido segundo o devido processo legal. É a única reclamação que eu faço. Se você assegurar o direito de defesa corretamente, o problema está resolvido. Mas, por exemplo, dizem que no golpe de Estado, que estaria sido planejado, eu não quero entrar em mérito, mas eu vi Lula lá no Japão dizendo que um dos objetivos era matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o vice-presidente da República. Como é que o Alexandre de Moraes pode julgar um processo que ele é vítima? Eu não consigo entender isso. Doutor Cândido, esse processo, agora se nós podemos chamar de processo, né? Porque sim, é processo. A denúncia foi recebida. Sim, é processo. As acusações levam a que pena máxima para os acusados, admitindo-se que os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma primeira turma, que, aliás, o processo pode ir também para o plenário, né? Basta que um dos ministros da primeira turma suscite isso, né? Ou não. Sim. No regimento do Senado. Então, se os ministros entenderem que os acusados, hoje réus, cometeram realmente perpetrar aqueles crimes, o máximo dessas penas, o que seria? Primeiro porque são muitos crimes. Eu já li a denúncia, não lembro de cabeça assim, mas são muitos crimes acusados. A soma deles pode passar de 30, com certeza. Com certeza. As penas serão, e eu não tenho nenhuma dúvida, que nesse primeiro núcleo ali que está o Bolsonaro, o Heleno, o Braga Neto, o Cid, o tenente-coronel... Ex-ajudante de ordem. De ordem. Fugiu o nome dele. O ex-comandante da Marinha. Eles certamente terão penas altíssimas, né? Pela própria desproporção que se viu nos outros casos. Quer dizer, naquele movimento lá do dia 8, você não sabe quem é o líder, quem foi que liderou aquele quebra-quebra, ninguém sabe. Era uma turma, um bando aí. Muito bem. E, de uma maneira geral, eu vi condenações de 14, 15, 17 anos. Se você considerar, pelo termo da denúncia, eu estou me referindo agora à denúncia, pelos termos da denúncia, esse núcleo que está sendo julgado, pela denúncia, seria o núcleo... Primeiro, pensante. Pensante.
A pena deles, eu não tenho nenhuma dúvida que no somatório das penas vai ser alguma coisa aí assustadora. E isso eles teriam que cumprir Regime fechado. inicialmente regime fechado. A partir de 8 anos o regime é fechado. E eu não vejo a menor possibilidade, pelo que eu acompanhei, porque se dizia muito no julgamento que ninguém estava entrando no mérito, era só o recebimento da denúncia. Mas o mérito foi julgado. O mérito foi julgado. Totalmente realmente. julgado o mérito. Todos os ministros, os 5 ministros votaram. Julgaram, com exceção do Fux, que Ele só fez essa observação Fez com várias relação à observações. dosimetria da pena. né? não foi só isso, não. Aliás, levou até para aquela sessão o fato dessa senhora lá que foi condenada por... A Débora. Ou melhor, tinha sido decretado para ela uma pena que ainda não foi decidida, né? Não, porque ele pediu vistos, dos o próprio- autos. o próprio. Mas a proposta do relator é 14 anos, se eu não me engano, 15, 14 anos, é uma pena dessa ordem, né? doutor Dessa Caio. ordem. Mas mesmo assim, o ministro deu a ela prisão domiciliar. Veja o nível de insegurança jurídica que nós estamos estabelecendo no Brasil. Veja a que ponto nós chegamos. Até um mês atrás, pelo entendimento do Supremo, esse processo do Bolsonaro era para estar sendo julgado lá na primeira instância. Eles mudaram essa jurisprudência agora, recentemente. Há um pouco tempo atrás, eles tinham mudado e mandado para a primeira instância. As pessoas que perdessem o foro não estariam... Não ficaria. Agora, tudo indica, por conta deste processo, é o sentimento que hoje toma conta, mudou-se para trazer o processo também para o Supremo. Porque aí você não tem para onde recorrer. E ali naquela Câmara, naquela turma em que está o Flávio Dino, que a gente já ouviu, da imprensa está aí, o que ele pensa e o que ele diz do Bolsonaro. O Zanini, foi advogado do Lula a vida inteira. Aliás, um grande ministro, até esse julgamento aí, eu estava gostando muito dos julgamentos dele. E o próprio Alexandre de Moraes, que é desafeto, pelo menos publicamente se sabe, né, pelo que se tem visto, do Bolsonaro. Então as chances dele são mínimas, né? São mínimas e não terão para quem recorrer. Isso que eu acho ruim. Mesmo o Supremo, ou essa primeira turma, tenha decidido que ia dar um rito acelerado para a tramitação desse processo. Em quanto tempo um processo dessa monta demoraria? Ou demorará? Olha, do jeito que as coisas estão sendo feitas, eu acho que não vai demorar, não. Eu acho que não demora. A maneira como o relator conduz o processo, tudo que é pedido ali é indeferido pela defesa. Mas há prazos a cumprir, mas né? Inclusive para a defesa, curtos, né? Mas são prazos muito curtos, muito curtos. E eu acho que não demorará, não. Esse processo aí... Em julho, esse processo vai estar pronto para julgar. Esse primeiro núcleo, em julho, nós estamos começando abril. já o mês de abril, né? Hoje nós estamos terminando março, Exato. né? Mas eu pergunto ao senhor, um processo desse, mesmo sendo com 6 ou 8 réus, cada réu desse tem direito a apresentar quantas testemunhas? 8 testemunhas. 8 testemunhas. Mas vamos lá, ele vai expedir cartas precatórias e mandar juízes auxiliares ouvirem as testemunhas. Muito bem. Ele fez isso em pouco tempo. Eu não acredito que esse processo demore. Não acredito. Não acredito. Esse processo está sendo feito para condenar? Não acredito. Olha, eu tenho 40 anos de advocacia criminal. Eu fico com muita pena dos advogados que estão ali naquele processo. Eu vi pelas sustentações orais. Como é que você imagina que o advogado do Braga Neto não sabe o que tem no computador dele? O computador dele foi apreendido. O advogado foi lá no plenário da primeira turma e disse, eu não vi. E a resposta da turma foi, bom, foi apreendido, não foi, mas também não está sendo usado na acusação. Sim, e a defesa, se a defesa quiser usar? Então, com esse nível, quando você chega nesse nível, você não pode esperar muita coisa. Mas ainda há espaço para a apresentação de novas provas, tanto da defesa quanto da acusação? A denúncia foi recebida, haverá sim. Vai ser aprovado, mas o não Ministério vai. Público pode aditar a denúncia? Não, ele não vai aditar a denúncia, não. Poder ele pode, mas ele não vai aditar, não. Ele vai deixar como está. Para ele está bom. Não acredito que aconteça alguma coisa, não. O que me preocupa é que nós estamos relativizando o direito de defesa.
Isso é uma conquista civilizatória e cultural importantíssima. Eu não posso conceber que um material apreendido de um réu preso e o seu computador pessoal, que deve ter informações importantíssimas, não esteja nos autos, as informações ali não estejam disponibilizadas. Por que não ele? Por que se buscaram outras provas e não a dele? Ele está preso, inclusive. Doutor Cândido, É muito estranho que isso esteja acontecendo. eles estão sendo, ou vão ser julgados por um crime tentado. Qual é a diferença do tentado e do executado? Olha, em termos de pena, sobretudo. a pena do crime tentado é bem menor. O Código prevê que a pena será diminuída, varia de caso a caso, mas normalmente varia de 2/3, de 1/3 a 2/3, o juiz reduz a pena, mas tem casos específicos em que o crime tentado tem penas altíssimas, né? E no caso do golpe de Estado, ele normalmente é punido como tentativa mesmo, porque se Aconteceu em 64, quer dizer, há ele 10 anos realizar- nós estaríamos quando o golpe comemorando. é bem sucedido, quem conta a história é quem assume o poder. Então, eu acho que essa não é a questão. A questão que se coloca hoje é, dentro do processo, nós estamos dando o conforto psicológico necessário para que a sociedade, não os apaixonados, não a extrema-direita, não a extrema-esquerda, mas as pessoas que pensam no Brasil, que pensam no ordenamento jurídico, que imaginam a defesa da democracia dentro do devido processo legal, que é só essa a minha questão. Se praticaram algum ato ilegal, que respondam por eles. Democracia tem que ser defendida. Agora, dentro do devido processo legal. Eu não posso permitir, eu não posso compactuar com a punição de alguém a quem não se tenha assegurado a ampla defesa. E o que eu vi nas sustentações orais não nos recomendam aceitar que está havendo a legítima defesa pelos exemplos que eu dei aqui agora. Então, como professor de direito, professor de direito penal, que tenho estudado, tenho algumas obras escritas nessa área, a gente fica muito preocupado, porque eu não me lembro de ter visto, pelo menos do período em que eu estou na advocacia de 1980 para cá, ainda como estagiário ali, de 78, 79, foi quando eu comecei a estagiar mais presentemente, não me lembro de nenhum momento em que se ter tido esse tipo de dúvida. Ou seja, eu não me imagino enfrentar um processo em que o meu cliente tenha sofrido uma busca e apreensão, tem uma denúncia contra ele e eu não possa ter acesso aos documentos que foram apreendidos na casa dele, no computador dele. Mesmo que esses documentos não façam parte dos Mesmo que autos, não faça dos autos, não esteja no mundo. sim, principalmente se ele for favorável à defesa, haverá uma seletividade de provas. Ou seja, você está deixando que a defesa use uma coisa que é importante para ele. A polícia diz, por que a polícia não botou? Botou de tantos ele? Foi candidato à vice-presidência da República, está preso, é um general, foi ministro, está no primeiro núcleo, e aí as provas relativas a ele não estão nos autos, a denúncia foi feita sem se apurar isso. Por que essa pressa? Por que essa pressa? Então, e aqui eu falo como professor, quer dizer, isso é ruim, gera incerteza. A história... É ruim para todos, né? Para todo mundo. Para o jurisdicionado, para o advogado... Para o advogado e para a justiça. A justiça será julgada pela história. A história é implacável. Vai ser julgada.